Morro, não mato, venho, não vou, não respeito, desacato e descarta a minha dor. Liberto, não prendo, convenço, não obnubilo, inquieto, não tranquilo. Mudo o canto, calo a fala, peca o santo. É do azar que vem a sorte. Enfim, morre a vida, vive a morte. Trechos de dicotômico incontroverso de W. Pueblo. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Você está no Ventando, aquele que sempre te trará a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para um bate-papo, como todas as outras vezes, né? Uma brevíssima análise sobre a situação geopolítica que o sistema solar se encontra. Eu estou com o corpo todo dolorido, aquela sensação de quebrado, umas câimbras na caixa torácica, acho que por questão de mobilidade. Eu tenho tido dificuldade para fazer alongamentos, hoje já não tenho mais sustentação no corpo para me elevar, para ficar em pé. E eu estou só sentindo que está ficando perto. O Pueblo chegou a escrever algumas coisas sobre vamos dizer, do desespero humano, coisa clássica. Acho que imaginando sobre o Kierkegaard, Schopenhauer, e aí trata um pouco sobre essa coisa de relógio, dança do tempo, né, que está extremamente casado com a existência. Uma espécie de compreensão que só é dada ao homem, não é dada ao gato, ao cachorro, né? Portanto, eles passam sem nenhum tipo de preocupação. Não há vamos dizer assim, uma compreensão racional da existência. Também não compreende vamos dizer, a viagem, a última jornada, a solidão da última jornada, mas é isso aí, como diz, é do desespero humano. O Pueblo chegou a fazer uma vez uma análise, inclusive escreveu, está nesse livro, sobre a imortalidade. Uma hora dessa eu trafego sobre esse texto. Mas olha só, se você nunca entrou nesse nosso canal, nossa revistinha eletrônica, faz a gentileza de fazer a inscrição, marca a sinetinha, dá o teu ok, faz os comentários, as coisas que achar interessante, e também divulga, apresenta o trabalho aí para outras pessoas, para que tornem o canal conhecido, né? Eu continuo com a mesma proposta. Abro o debate para receber contribuição de vocês e morrer menos ignorante. Esse é o objetivo do trabalho. Beleza? Pois bem,
A gente vai começar como das outras vezes, fazendo um breve relato, trazer algumas coisas. Desde a última vez a gente já está com um dia que conversamos, porque eu tive, né? Eu tenho demorado a apresentar, fazer o trabalho, porque eu não estou muito bem. Estou sentindo, sim, certas limitações, mais do que antes, inclusive. E aí, essa coisa me limita muito fazer o trabalho todo dia. Mas desde que a gente falou a última vez, tem alguma coisa assim que a gente poderia, de novidade de fatos, para poder produzir uma análisezinha rápida. Outra coisa que também tem subido de tom é a situação da guerra na Europa. A situação da guerra na Europa, ela tem recrudescido por conta das coisas que a gente falou na última vez que tratou desse assunto, né? As respostas, as retaliações que têm sido conduzidas pelo urso em direção à Ucrânia e, obviamente, tentando também constranger a OTAN, ela tem sido mais intensiva e mais destrutiva no sentido de infraestrutura da Ucrânia, capital, Kiev e tal, aquela coisa toda. E hoje foi outro ataque considerado o mais contundente desde o início das hostilidades em fevereiro de 2022. Então, a coisa está levando para um caminho muito bruto. A outra coisa que também tem chamado a atenção do Ocidente vamos dizer, certos alinhamentos que têm sido conduzidos tanto pela China quanto pela Rússia, dirigida às novas referências de poder, polos de poder, como eu costumo falar, que seria o Coreia do Norte, que seria o Irã, por exemplo, e tal, de forma que eles estão se ajustando, se organizando para fazer enfrentamento unido da situação de conflito direto ocidental. E isso é importante quando a gente estiver fazendo análise, inclusive para compreender qual é o nível de risco que a Europa está se expondo ao se comportar da forma como vem se comportando na situação desse estado de guerra com a Rússia. Porque há uma impressão, só sendo loucos, os estrategistas da OTAN, eles não sentam, não estão observando o que está acontecendo na realidade. Será que estão a pressupor que um enfrentamento com a Rússia é um enfrentamento que ele teria sucesso? Não consegue nunca colocar na mesa de xadrez todas as variáveis que são possíveis de ocorrer, no sentido de que, ao tentar confrontar a Rússia, esse confronto ele pode não se dar só com a Rússia, esse confronto não a China, o Irã, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, inclusive, já passou pela experiência de treinar, usar a guerra da Rússia, o conflito na Ucrânia, para fazer treinamentos efetivos do seu próprio exército popular. Então, quando se faz esse tipo de análise para ser realista, né, a discussão estratégica de um conflito quente entre OTAN e Rússia, ele tem que ser levado em consideração colocando essas outras variáveis. E aí fazer a pergunta se o Ocidente suporta um conflito nessa configuração. O que como era claro, a Ucrânia não venceria a Rússia, não promoveria uma derrota à Rússia, é muito claro que o Ocidente, que a OTAN, não suporta um confronto direto com a Rússia, ainda mais se ela tiver auxílio efetivo, tecnológico, econômico, vou dizer, estruturas da China, da Coreia do Norte ou do Irã. E veja que esses países eles já estão comprometidos. O Ocidente não está tendo conhecimento de nenhuma espécie de aliança militar aos moldes da OTAN. Mas é claro que isso existe, porque de bastidor essa coisa já foi confirmada. A China não olha para o que está ocorrendo na Rússia como uma coisa só da Rússia. A China olha aquilo ali como uma coisa do interesse da China.
Da mesma forma é o Irã. Não vai deixar a tragédia ocorrer com quem pode ser, por exemplo, um lado do guardião, um lado de fortaleza de defesa da própria China, porque, na melhor das hipóteses, no momento em que ela custaria muito pouco para ela participar e dar ajuda, ela não participar. Não existe no jogo da estratégia, o jogo político, essa leitura, essa pretensão de leitura de lutar com a Rússia isolada é uma leitura de analfabeto, de jirico. Da mesma forma que a história com o Irã. A outra coisa é que as reservas de energia, tanto para o mundo ocidental por conta do conflito no Oriente Médio, ali na guerra do Irã, quanto para a Europa, na situação de ter se isolado da energia que importava da Rússia, o inverno já está se apresentando cabeludo e com reservas muito baixas para suprir as necessidades do continente do Ocidente e da Europa. Então, e exatamente no momento em que o estreito está fechado, Catar não está produzindo a quantidade de gás que necessitaria para suprir o mercado europeu. Os Estados Unidos não têm para suprir. Os Estados Unidos estão com a reserva do próprio petróleo dele muito abaixo, ou seja, não suportaria de novo trancar 14 dias o Estreito de Hormuz. Então, o mundo ocidental e os seus congêneres, os seus aliados, estão de um lado do muro deste conflito, totalmente desprovido de energia. Os Estados Unidos não vão ter combustível de avião, querosene de avião para botar, mesmo tirando a aviação civil do ar, para colocar nas suas aeronaves para combater o Irã no Golfo. A coisa está indo num nível ridículo de suprimento. Por conta disso, já tem político, por exemplo, na França, já há parlamentares e políticos influentes da oposição que já estão buscando, já estão pregando a saída da França da OTAN. A OTAN, o resultado desse conflito na Ucrânia, que praticamente desmembrou a Europa do conjunto imperial e desmembrou a OTAN como organização plurinacional para, vamos dizer, os sistemas de defesa, está totalmente rachado. Então, vários partícipes, vários países, e a França, eu tenho chamado a atenção, tem um político que tem puxado o discurso de saída da OTAN. Então, esses fatos eles estão demonstrando que esticar a corda na situação que está na Europa e esticar a corda ao mesmo tempo na situação do Oriente Médio foi um comportamento altamente, uma demonstração de, sei lá, entende? Como é que essas pessoas galgaram, vestiram dolmas, receberam medalhas, né? Os galões sobre os ombros, para fazer planejamento que redunda num negócio desse, um suicídio coletivo. Então, essas coisinhas aí que a gente chama a atenção desses fatozinhos que estão, porventura. Não veem, por exemplo, esse tipo de percepção na imprensa, na mídia imperial, a mídia sionista e tal, porque, de certa forma, tudo que esse pessoal conseguiu construiu com a mentira que a mídia que está aí para contar refez os fatos, recontou histórias, criou ficções, mas o mundo real tem que se apresentar, e quando ele se apresenta, tem uma fatura que vem junto que não tem como esconder. É a situação da Ucrânia. Você lê as manchetes atuais na mídia ocidental sobre a situação na Ucrânia, desloca a informação como se houve grandes reações por conta dos drones que estão pipocando às vezes sobre Moscou, São Petersburgo, a fronteira, ou lá dentro, né, mais interior da Rússia e tal, ataca um ônibus escolar,
um acampamento estudantil e publica isso como se estivesse causando grandes problemas para a Rússia. Quando na realidade não é assim. Você vai lá, você vê as imagens e vê que na Rússia a coisa está tudo muito normal. Ou seja, contam tanto essas mentiras como se fosse... na realidade não é como se fosse, é o que de fato buscam. Um certo apoio, um certo investimento, uma certa conformação da população europeia para continuar aceitando o tipo de ajuda que estão sendo feita à Ucrânia. Ou seja, uma tentativa de enganar o povo no mundo ocidental sobre o que de fato está ocorrendo lá. Mas essas coisas vêm à tona. Os fatos, o mundo real, vai derrubar esse tipo de construção, de ficção que é feita pela mídia corporativa. E de fato já está ocorrendo isso. Então estamos caminhando para esse problema. Vocês estão vendo. Mas eu peço a compreensão, porque tudo está sendo fruto do meu estado físico agora, né? Não é espiritual, né? Minha situação, meu estado espiritual, ele está, eu não vou dizer, sei lá, qualquer coisa, né? Um carnaval, mas eu aceitei já a minha realidade. O que eu estou agora é vivendo o problema, né, do desconforto físico, da minha saúde, que está numa situação assim, um pouco limitada. Mas eu sento na cadeira e eu venho fazer o que eu quis fazer, porque eu tenho que dizer alguma coisa, não é? Nunca se... E aí isso eu desejo a vocês, nunca se sintam, ou nunca vivam a realidade de precisar falar e não ter como resolver o problema. Por isso, às vezes, né, a tela, a câmera que eu uso para falar todo mundo, às vezes ela ajuda também isso. Pois bem, sobre uma análise propriamente dita, eu gostaria de tratar de um assunto que é aquela percepção que tem sido de que o Irã está aprendendo ou aprendeu a lidar com o comportamento sanfon, né, um comportamento coro de coisa do Ocidente, ou seja, do Império Ocidental, do Gorbachev, que é aquela coisa do vai e volta, vai e volta. E por que eu estou dizendo isso? Porque, veja só, na atual situação, houve as quebras vamos dizer assim, do cessar-fogo, do memorando de entendimento que foi assinado e tal. E o Irã respondeu e chegaram a se encontrar. Se encontraram até ontem, estava lá em Doha, no Catar, mas o Irã disse que só foi lá para tratar das liberações dos seus recursos congelados e tal, e não foi para tratar de nada de memorando com os estadunidenses, e que não vai sentar até que o que está acordado seja cumprido pelo Gorbachev. Ou seja, o Estado é de guerra. Não tem, o memorando está praticamente quebrado, porque o J.D. Vance, ele numa entrevista ontem, ele chegou a dizer que está sendo só para aguentar um tempo o cessar-fogo, é para se reorganizar, para continuar a luta, ou seja, rearmar, remuniciar, preparar de novo
a substituição do que perdeu para continuar a luta depois. Ou seja, a pretensão do Império Ocidental do memorando do acordo de memorando lá de cessar-fogo, a pretensão não é fazer um acerto de paz definitiva, onde os problemas sejam definitivamente resolvidos. É para fazer exatamente o que fez o grupinho França, Inglaterra, Alemanha e Ucrânia com os acordos de 2014, 2015 com a Rússia, né? Os chamados acordos de Minsk. Então, era só, depois confessaram isso, era só um cessar-fogo para reorganizar e rearmar o exército ucraniano. A mesma forma, o cidadão foi para a televisão para reconhecer isso. Mas veja, o Irã, como eu disse, a situação do Estreito é uma bomba que está na mão do Irã, ele não precisa assinar, se ele assina, não assina. Qualquer momento que ele quer manejar o instrumento dele, o TACAP que destrói o Ocidente, ele maneja numa boa, é o que ele está fazendo. Ele descobriu isso. Então ele vai usar esses 60 dias que seja do acordo de cessar-fogo para reorganizar sua economia, o seu problema e continuar preparado para fechar quando tem que fechar. É esse o recado que o Irã está começando a dar. As pessoas às vezes estranham, por que ele não, a guerra recomeçou, então por que não? Ele não vai, porque ele está trabalhando exatamente como está trabalhando o Putin. Agora, veja só, os analistas ocidentais, eu vejo alguns jornalistas, analistas e tudo mais, fazer aquele velho debate, o Irã precisa fazer a paz logo porque a economia dele está surrada, veja só, estragou. Não tem nada disso. A guerra do Irã é uma guerra existencial. O Irã encara esse debate, esse conflito, ele é existencial para o Irã. Portanto, não tem problema nenhum a economia dele está melhor do que estava antes do conflito. Todas as condições econômicas para o Irã estão melhor agora do que estava antes do conflito. E continuará na mesma situação se o conflito for e durar 10 anos. Esse é o drama. Mas os analistas não estão conseguindo perceber qual é a graça do que está sendo feito. Eu percebo que essa coisa esticada, o Irã está com uma bomba que pode usar a todo momento, a toda hora que quiser. Ele humilha o Ocidente, não é o Império somente, não é só estadunidense e Israel, não. A Europa está no bolo, estou acabando de falar sobre a situação da crise energética. Então, para o Irã, não existe esse problema da economia, tem que correr para fazer paz, tem que não sei o quê. E isso não existe, não está nem aí. O xadrez que está sendo jogado não tem esse tipo de previsibilidade de leitura, não. A leitura que está saindo da disposição das pedras no tabuleiro é outra leitura, não tem nada a ver com essa leitura que o Ocidente está fazendo, ou que os analistas ocidentais estão fazendo. Muito pelo contrário. Essa guerra, da forma como ela está agora, ela é o show do Irã e da Rússia e da China. Da Rússia, da China e tudo mais. Agora, ela é o tacape na cabeça do Império. E o Império não está lendo isso, não está percebendo. Não, vai só esperar que faça a eleição, Gorbachev ganha de novo, aí vem, etc. Esquece. O Irã não está preocupado com a eleição, não é esse o pó. O alvo do Irã não é o calendário eleitoral americano, rapaz. Isso foi há muito tempo, em séculos passados. O interesse, uma guerra do Irã, considerando, vivendo a realidade eleitoral americana, ela só tinha sentido no tempo do Ayatollah Khomeini. Faz muito tempo que esse calendário mudou para o Irã. E já tinha mudado no tempo em que o Irã não tinha a certeza do poder, vamos dizer assim, do seu TACAP. Ele não tinha ainda passado pela experiência que passou agora, que foi desnudar o Império e botou o Império para ficar nu, sem calça,
e ficar de 4. Foi essa posição que ele exigiu que o Gorbachev ficasse. E o Gorbachev está nela. Antes, ele não tinha essa experiência. Agora ele tem a experiência de ganhar essa guerra a todo momento, na hora que quiser. Porque qual é a lógica do xadrez do Irã? A lógica do xadrez do Irã, eu volto a dizer, o Ocidente tem que pensar dessa forma. O que é que de pior eu posso fazer? Está na minha altura de fazer agora. O que eu posso fazer de pior? Bota na mesa do xadrez aqui agora. E aí se responde a pergunta, resolve o problema? Tu vai chegar a uma conclusão que eu chego. E aí, depois de achar a resposta, não resolve. Isso mete medo no Irã? Não mete. Não vai resolver o problema. Entendeu? Porque para o Irã, a guerra é existencial. Existencial como nação. Para o Império, a guerra é a perda da hegemonia, ou seja, ou até a perda do Império. Porque o Irã não está preocupado em jogar bomba no continente americano, lá nos Estados Unidos da América do Norte. Não é essa a história. Não está sendo tragado por aí. Se não está sendo tragado por aí, a guerra não é da sobrevivência estadunidense. É da sobrevivência imperial. É outra coisa. Para o Irã, é exatamente a outra. Percebe? E como é exatamente a outra, o Irã diz, tudo que for comportamento que permite ele vai viver na dele. Então a economia dele está pior. Se tivesse pior, continuaria o mesmo comportamento. Agora, imagine-se que não está pior. Por que não está pior? Porque o problema da crise no Ocidente, que está matando o Império, é crise de energia. E essa crise de energia é a energia que o Irã tem a rodo. Todo o Ocidente precisa, além do Oriente. E a economia dele começa a crescer na hora que ele vender o que é dele. A resposta é, e vai ter comprador? O que vocês acham que vai ter? Vai ter comprador para petróleo? Tem alguém procurando petróleo em algum lugar aí para comprar? Percebe? Ou seja, a guerra está dando a ele, a economia, o mundo da economia que frearam todo esse tempo. Não tem nada, é dicotômico os raciocínios que estão sendo colocados agora. Totalmente dicotômico com os objetivos buscados. A leitura do Irã é exata. O xadrez que está colocado pelo Irã é outro. Por isso ele não precisa de bomba atômica. O Israel levou o bobão, o Gorbachev, para entrar nessa seara, dizendo que ia impedir de ter bomba atômica, e entregou para ele a arma que eles não têm, nem eles têm. Eles têm a bomba atômica, mas não tem o que ele tem. Porque a bomba atômica não tira o Irã do globo terrestre. Uma bomba não arranca o Irã da posição que ele está. Compreendeu a jogada? É essa a jogada. Então, essas leituras de que a energia, que a economia do Irã, esquece. Vai ter, não estou dizendo, observem, não estou dizendo que não tem dificuldade. Tem dificuldade. O problema é que a dificuldade ela é menor do que a que tinha. Esse é que é o problema. Portanto, tem que trabalhar com essa leitura, tem que compreender isso. Posso esperar a eleição, e aí depois que eu ganhar os votos lá, fizer a maioria no Senado, aí eu volto e bombardeio o Irã. É isso que está pensando? Está perdido. Está perdido. Então o Irã está trabalhando com isso? Não, porque não importa quem esteja, quem ganha, quem derruba. O Irã sabe que todo mundo lá é a mesma coisa, não tem dois partidos, não tem oposição, não tem nada. Lá eles ficam só trocando de figurinha para ver quem é que faz pior com o Irã. Ficam disputando quem é que faz pior com os adversários do sionismo. Então não tem que esperar da eleição nada.
O povo presta, quem vota lá é o povo. O povo do Sião presta. Quem botou esse doidão, esse maluco que está dizimando, gente, o genocida de Gaza, foi o povo, está todo mundo lá. Então o problema tem que esperar isso do povo, não pode esperar nada. Esse é o tabuleiro que está jogado, é o tabuleiro que está com as pedras em cima. Então, o Irã não tem que trabalhar, não trabalha com a economia, não trabalha com a eleição, não trabalha com nada. Porque de tudo que acontecer de pior, o Irã pode matar o Ocidente de frio, lá no norte da Europa, e rebentar os americanos com os aviões que não voam, carro que não anda, plástico, prateleira, sacola que não bota o bagulho do supermercado dentro, os produtos que são feitos com plástico, entendeu? O tal do azedume que bota nas plantas. Observe que ele pode fazer isso. Aí vai, não, mas é a economia dele, qual é o problema? Ele está vendendo para a China, pode continuar, vai vender, vai ter outro lugar. Veja que o Estreito de Hormuz não é o petróleo do Irã. É o petróleo de todo mundo que está ali naquele bico do Oriente Médio, do Golfo Pérsico. É o petróleo da Península Arábica, não é o do Irã. Percebe a jogada que está sendo jogada? O que o Irã está jogando, o xadrez que o Irã está jogando. Ai, não, mas aí a Arábia Saudita tem um canal ali que ele puxou o tubo, um cano PVC, meteu os bagos e vai até no Mar Vermelho. É, mas tem. Olha lá o Bab el-Mandeb. Tá lá, onde é que está o outro trecho que passa? Ah, não, mas passa pelo estreito, passa lá pelo canal de Suez. É. Mede conta para ver como é que é o fluxo para passar ali. Pense a cachoeira da minha aorta passando pela artériazinha que leva sangue para debaixo da unha. É assim que funciona. Então a economia, antes dessa economia que todo mundo está sonhando aí que o Irã se estraga, antes dela estragar o Irã, o mundo já se estragou. Olha, o mundo foi pro pau, o mundo acabou. Eu já morri. É assim. Quando essa expectativa da ação da economia rebentar os sonhos do Irã no confronto que ele tem com o Ocidente, que o Ocidente tem agora, essa coisa só ocorrerá depois que tudo tiver passado. Para chegar nesse estágio, tem que ter feito muita desgraça no Ocidente, no império que está morrendo. Esse é o problema. O que eu estou dizendo é, o Irã tem o tempo a favor dele. O Ocidente tem que correr. O problema do Ocidente não é a eleição daqui 6 meses, 4 meses. O problema do Ocidente é o tempo. O tempo que é para um tem um tipo de viabilidade ou tem um tipo de importância para a resolução do problema, para outro é um aliado. É assim que vai se comportar o tempo nesse jogo geopolítico. E até lá o mundo entrou no caos e resolveu seus problemas. Até lá o mundo pode ter outra ONU, o mundo vai ter outra coisa. Até lá os polos de poder são outros. Polo de poder vai ser a Índia, a China, a Rússia, a Coreia do Norte, o Irã. Esses vão ser polos de poder. E por ser polos de poder, vão reorganizar o caos do mundo. Por isso o tempo está lá para o Oriente. Do mesmo jeito que foi o efeito para derrotar a OTAN. O instrumento, o segredo que foi usado, a estratégia que foi usada para derrotar a OTAN, embora eles estão dizendo aqui, na Europa, com a Rússia, é o mesmo sistema, a mesma lógica está caminhando para isso. Essa é a coisa. Isso aí eu gostaria de deixar rapidinho, porque vocês viram que eu me empolguei, já fiquei um pouco diferente do começo, quando eu comecei a falar que teve, né, a sensação de que parece que o mundo está melancólico. Mundo não. Eu não sou o mundo, né? Eu só sou eu. Mas é isso aí. Fiquem com o W Pueblo, que ele está de volta com a cantiga antiga. Beleza? E controverso dele também.
A gente abriu o nosso bate-papo de hoje com um pedaço de texto dele chamado Dicotômico, que está neste livro. Beleza? Um abraço e até a próxima. Não me exponho em detalhes, não me escondo em síntese. Sei do morro, sei do asfalto, trago a soberba do planalto, carrego a humildade da planície. Sou desprovido da alegria, sem os sintomas do triste. Se o bela essência da poesia é no Lara, 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 Lara.